Olá, para você que já se encontra aí, meu bom dia, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez aqui na presença do nosso Deus, para que nós possamos estudar a palavra de Deus. E você é o meu convidado. Então, se você está assistindo esses vídeos, se você está fazendo esses estudos, com certeza Deus se agrada disso, tá? E com certeza o aprendizado, todas as coisas as pessoas podem tirar de você, menos aquilo que você aprendeu, tá bom? Então não tenha preconceito, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não importa a sua denominação, nós estamos aqui para aprender junto à palavra de Deus. Estou aqui realizando esse cursinho bíblico, os ensinos de Jesus, um curso bíblico, e ontem nós estudamos a lição de número 5. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que fala sobre o perdão, tá? Veja como que é a ilustração desse estudo, só para você ver aí, tá? Só corrigindo aqui um erro. Ontem no final do estudo eu falei ali de uma reflexão, uma reflexão não, eu contei uma história ali sobre o que nós queremos e o que Deus faz. E aí eu falei sobre Naamã, né? Depois eu estava revendo o vídeo, depois já de postado eu vi ali que Naamã não é rei, né? Naamã era um servo do rei, era o comandante do exército sírio. Só essa correçãozinha aqui, não atrapalhe nada o vídeo, só que tem que fazer as coisas, tem que ser zeloso com as coisas de Deus. Então, só corrigindo aqui. Embora, às vezes a gente cita muitas coisas de cabeça, igual, graças a Deus tem me dado um dom maravilhoso, né? E muitas vezes eu cito várias passagens bíblicas e de cabeça, e às vezes aqui o tic-tac talvez não funcione aqui. E aí acontece essas coisas, tá bom? Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que está ajudando muito aí a sua vida espiritual. Eu tenho certeza que você vai crescer muito na fé e também vai poder ajudar outras pessoas a esclarecer os textos bíblicos, tá bom? Então, vamos orar para que nós possamos entrar aqui nos nossos estudos. Feche os olhos, curva sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, porque nesse momento, Senhor, quem vai anunciar que as tuas palavras diminuem e o Senhor apareça, meu Pai, para que mostrando todo o seu poder, Pai, para mostrar para as pessoas como o Senhor é bondoso em todos os aspectos. Que nesse dia o Senhor abençoa cada um de nós, que o Senhor abençoa a família dessa pessoa, que o Senhor abençoa a minha família, abençoa minhas irmãs, abençoa os meus pais, abençoa a minha esposa, abençoa a minha casa, abençoa cada um de nós, meu Pai. E abençoa também, meu Pai, essa pessoa que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor dá uma semana abençoada, meu Pai, para cada um de nós. Que essa semana seja de vitória para todos nós. E isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E eu faço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, ontem nós falamos sobre a oração. E aí, ali falando da oração, eu falei também um pouquinho sobre o perdão, que nós devemos perdoar sempre, tá? Se alguém fez algum mal para você, se você fez algum mal para uma outra pessoa, devemos perdoar. E hoje nós vamos ver o que Jesus ensinou sobre o perdão, né? Vamos ver aqui o que Jesus ensinou sobre o perdoar. Vamos ler aqui a introdução, tá? Diz assim: Jesus praticou o perdão de modo abrangente em seu ministério terrestre
ele disse dezenas de vezes: estão perdoados os teus pecados. Isso se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 2. E também em Lucas capítulo 5, versículo 20. Mesmo na hora da sua morte, sofrendo o tormento da crucificação, sua oração foi: Pai, perdoa-os-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Assim como precisamos de oxigênio para respirar, o ser humano depende do perdão de Deus. Precisamos dele a cada instante. Como, porém, o perdão divino pode ser alcançado? É quando ofendemos alguém ou sou ofendido. A quem devo pedir perdão? Nesses estudos encontraremos a resposta. Então, hoje nós vamos ver como que nós devemos perdoar e também pedir perdão, tá? Então vamos aqui. Em que situação se encontra o ser humano? Em que situação hoje nós encontramos, eu e você? Romanos capítulo 3, eu vou ler aqui os versículos de 10, o 10 e o 23, mas depois você pode ler aí do 10 até o 23, tá? Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, você deve, quando for fazer esse estudo, pegar a sua Bíblia, tá? Para que você possa acompanhar aí na sua Bíblia esses estudos, tá? Isso é importante, que nós lemos durante esse curso muitos versos, né? Isso é para que você pode compreender cada contexto, cada tema dentro aqui do seu contexto, para que você possa compreender. Romanos capítulo 3, versículo 10, eu vou ler aqui. Romanos 3, 10 e também o 23, que diz assim. Vamos ver aqui. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. E aí, no versículo 11 diz assim: não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Então, quem precisa de perdão? Todos nós. Porque Eclesiastes também 7:20 diz assim que todos pecaram, né? Não é? Então, assim, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de perdão. Eu também vou ler aqui o 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, e também precisamos pedir, pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos continuar. Como alguém pode ser justo diante de Deus? É unicamente por meio de Cristo que alcançamos a harmonia com Deus. Mas como devemos chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão no dia de Pentecoste, quando, convencida do pecado, clamou: que faremos? Atos capítulo 2, 37. A resposta de Pedro foi: arrependa-vos. Atos 2, 38. Noutra ocasião disse: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, 19. O perdão de Deus, ele está disponível para todos nós. Nós devemos, como eu disse ontem aqui já no vídeo, nós devemos pedir perdão para Deus todos os dias. Ao acordar, ao deitar, durante o dia, se nós fizer alguma coisa de errado, nós devemos pedir perdão para Deus, porque só Deus pode nos perdoar. E também devo pedir perdão para a parte ofendida, aquela parte que eu ofendi. Né? Que oração fez Davi depois de haver pecado contra Deus? Qual oração que Davi fez? Davi
escreveu um salmo de arrependimento, um salmo mais bonito da Bíblia, que é o Salmo 51. Também escreveu o Salmo 32, né, que é um salmo muito bonito. E você deve gastar um pouquinho de tempo lendo aí esse salmo, que é o Salmo 51. E depois também você pode ler aí o Salmo 32. Eu particularmente, assim, eu gosto muito desse Salmo 51, porque aqui Davi vai relatar aqui o profundo sentimento de culpa, e ele pede perdão, então, com toda a sua força. Lembra que ontem eu falei nos estudos que nós devemos buscar do nosso íntimo a sinceridade. Quando vamos pedir perdão, a mesma coisa, né, para Deus. Olha que Davi escreveu aqui no Salmo 51, 2 a 10. Diz assim: Compadeça-te de mim, ó Senhor. Ó Deus, na verdade, né? Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do pecado. Eu vou ler aqui vou ler aqui esse salmo, uma parte dele, até o 11 eu vou ler, ou até o 10, né? Vou continuar aqui a leitura. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que compraz na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E agora, versículo 10. Aqui é o que Davi mais precisa, deve ser o cerne aqui desse salmo, que diz assim, ó: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Eu li do 1 até o 10. Veja, depois você pode continuar lendo aí o salmo. É um salmo assim inspirador para que nós possamos abrir o coração para Deus e pedir perdão para Deus, né? Muitas vezes nós ofendemos as pessoas, ofendemos nossos parentes. Como eu disse aqui, já na sexta-feira, às vezes nós ofendemos os nossos pais e devemos fazer o exame de consciência e pedir perdão a eles, e também depois pedir perdão para Deus. Quero ressaltar aqui uma parte muito interessante e muito importante. Você pode perguntar, porque existe ainda muitas pessoas que, ao pedir perdão para a parte ofendida, a pessoa recusa dar o perdão. E o que eu faço então? Bom, nesse caso, você somente pede perdão a Deus. Você já pediu perdão para a parte ofendida e ela, talvez por ignorância, não quis o perdoá-lo. Então agora você pede perdão para Deus. Conte para Deus, porque com certeza agora você está absorvido daquele ato que você fez para ela, porque ela não perdoou pelo egoísmo do seu coração, mas o Pai que está no céu já te perdoou, e Ele também sabe da sinceridade do nosso coração, tá? Então vamos lá, dando sequência aqui. A oração de Davi, depois do maior erro da sua vida, ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Ele não fez nenhum empenho para atenuar a culpa. Não foi
o desejo de escapar do juízo que lhe inspirou a oração. Davi reconheceu a enormidade da sua transgressão, viu a contaminação do seu sentir, viu a contaminação do seu ser e sentiu nojo do pecado. Não suplicava unicamente o perdão, mas também um coração puro. Desejava a alegria da santidade de estar mais uma vez em harmonia com Deus. Por que existe, ou seja, por que é tão importante nós pedirmos perdão para Deus todos os dias? Isaías capítulo 59, 1 e 2 diz assim que o pecado faz separação entre nós e Deus. Lembra quando em Lucas capítulo 23, Jesus grita na cruz: Deus, meu Deus, por que me abandonasse ou por que me desamparasse? Porque ali naquela hora o pecado estava fazendo separação entre Deus e Jesus, né? Ou seja, que ali Jesus estava como homem. Então, Jesus naquele momento estava levando o pecado da humanidade. E a Bíblia ensina que a nossa iniquidade faz separação entre nós e Deus. Por isso que devemos pedir sempre perdão, né? Quem somente pode perdoar pecado? Salmo 130 nós vamos ler. Quem somente pode perdoar os nossos pecados? Aqui mesmo no livro onde você está aí. Agora nós vamos ler Salmo 130. Eu vou ler aqui o versículo 4. Diz assim: Contigo, porém, está o perdão, e para os que temam. E também nós vamos ler aqui Marcos capítulo 2, 7. Marcos 2, 7 vai explicar para nós que quem somente pode perdoar pecado. Marcos 2, 7, no versículo 7 diz assim. Vamos ver aqui. Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Vou ler também o 8. E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhe: Por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem de sorte, o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado. Disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o seu leito e vai para a tua casa. Eu li aqui esse contexto aqui para que você possa compreender. Aqui os fariseus, né? Eles entenderam nesse momento que Jesus Cristo, na verdade, eles não entenderam que Jesus Cristo era Deus, mas eles desacreditavam porque Jesus estava se colocando no lugar de Deus. E se alguém se colocasse no lugar de Deus, era uma blasfêmia. E aí Jesus diz assim, quem tem poder de perdoar pecado é só Deus. Por isso que ele perdoou o pecado do paralítico, porque Jesus Cristo é Deus. 100%, sem sombra de dúvida. A Bíblia nunca deixou dúvidas sobre a divindade de Cristo, né? Então, Jesus Cristo é o nosso advogado. E Deus também. Jesus Cristo é nosso advogado, ele é chamado de advogado, juiz. Deus é juiz, né? Jesus Cristo agora, como eu já falei, ele está ministrando no santuário celestial. Porque como o sacrifício dele foi aceito pelo Pai, o sacrifício perfeito aqui na cruz, ele agora ministra no santuário celestial. Toda vez que nós erramos, nós devemos levar a nossa oração ao Pai assim. Você ora ao Pai em nome de Jesus. Todo o perdão que você pede,
Você ora a Deus em nome de Jesus. Você pode perguntar, tá, mas aí não tem uma hierarquia? Nós oramos a Deus e pedimos em nome de Jesus por quê? Porque o Pai é maior? Não. Não. É porque Jesus é o nosso advogado. Jesus advoga por nós. Então Jesus, ele pega a nossa causa e apresenta ao Pai, dizendo assim, meus filhinhos estão perdoados. Porque foi para isso que eu fui, que eu pisei naquela terra. Então, Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele intercede por mim e por você a todo momento. Basta nós chegarmos até o trono da graça. Tá? Vamos continuar. Nenhum ser humano pode perdoar pecados. Somente Deus, por meio de Cristo, aquele que nunca pecou, pode nos conceder o perdão e a paz de espírito. O ensino de que alguns seres humanos têm o poder de perdoar pecado não está em harmonia com a Bíblia. Nenhuma ação humana é capaz de conseguir o perdão. Somente Deus, em Jesus Cristo, pode perdoar nossos pecados. Por isso devemos nos aproximar dele com o coração verdadeiramente arrependido. Eu quero falar uma coisinha para você aqui, mas para isso eu vou pedir a tua licença e eu quero abrir aspas para que eu vou falar. Ao falar desse assunto, eu quero que você entenda que eu não vou falar de crítica a você, a sua fé, mas sim do sistema, tá? Então, mais uma vez, abre aspas, eu peço que você entenda, eu quero que você entenda com toda a sua sabedoria. Por que o texto está dizendo que nenhum ser humano tem poder de perdoar pecado? Veja, o Papa, ele se julga ter a prerrogativa de Deus, como filho de Deus. E ele diz que ele tem poder de perdoar os pecados. Diz que ele é o vigário de Deus aqui nessa terra, né? Que ele tem o poder de perdoar os pecados. Quando a pessoa faz uma confissão, ele perdoa o pecado das pessoas. Na verdade, isso é chamado de blasfêmia. Isto é uma blasfêmia, porque ele está se colocando no lugar de Deus. Jesus não blasfemou como os fariseus pensou, porque Jesus é Deus. Agora, o Papa não é Deus, o Papa é um ser humano como eu e você. Nós só podemos perdoar alguém se alguém nos ofender, a parte ofendida. Agora, nós não podemos perdoar o pecado dos outros. Eu não posso perdoar o pecado do meu vizinho que xingou o outro vizinho. Eu não posso perdoar os seus pecados. Eu não posso perdoar você se você não me ofendeu. Você tem que pedir perdão para a parte ofendida. E o Papa diz que tem essa prerrogativa de Deus. E isso é blasfêmia. Fecha aspas. Então, Jesus que pode perdoar os pecados. Aqui Jesus falou para o paralítico: seus pecados estão perdoados. Quando os fariseus razoavam, dizendo, isso é blasfêmia, ele não pode falar isso, ele está se colocando no lugar de Deus. E aí Jesus diz assim, por que vocês estão razoando aí nos seus corações? Qual é mais fácil dizer para esse paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou toma o seu leito e anda? Jesus é Deus na essência 100%. Tá? Então só Jesus tem poder de perdoar os nossos pecados. Só Jesus perdoa o ser humano, também pode. Só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar pecado. Vamos ler aqui João capítulo 20, 23. João 20, 23. A pergunta é essa. Eu acabei de dizer, né? Nenhum ser humano pode perdoar pecado. Você pode perdoar se a pessoa te ofender. João 20, 23 diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, serão-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ou seja, se uma pessoa ofendeu você,
e a pessoa for até você e pedir perdão, e você não dar o perdão a ela, olha, aqui diz sim que os seus pecados também serão retidos, ou seja, Deus também não vai perdoar os teus pecados, porque você não perdoou o pecado do ser humano, do outro que ele veio pedir perdão. Então nós devemos disponibilizar o perdão quando uma pessoa chega a nós para pedir perdão, se ela realmente nos ofendeu, né? Não estou falando aqui de perdão de pecado. A pessoa roubou, a pessoa matou uma pessoa, aí vem aqui e diz para você, você pode perdoar os meus pecados, o pastor pode perdoar? Não. Quem pode perdoar os seus pecados é só Deus. Só Deus tem essa... Só Deus pode perdoar os nossos pecados. E Efésios, também nós vamos ler aqui, 4:32. Efésios 4:32, também aqui, diz aqui quem pode perdoar os nossos pecados. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: Antes, sede uns para com os outros benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja que nós devemos praticar aqui essa boa ação, né? Como eu acabei de dizer, disponibilizar aqui o perdão para aqueles que nos ofendem e muitas vezes também pedir perdão para quem nós ofendemos. Muitas vezes nós ofendemos pessoas. Ontem eu contei para você aqui que eu já ofendi pessoas e depois eu fui lá pedir perdão, né? Muitas pessoas têm um ego egoísta que acha que se pedir perdão para as pessoas diminui o ser humano, o seu machismo, né? Quando você pede perdão para alguém, você não está diminuindo. Pelo contrário, é a pessoa que não pratica o ato de pedir perdão que está diminuindo sem saber. Ela acha que ela está fazendo o chamado machismo. Não, eu sou muito macho, eu não peço perdão, eu não preciso de perdão, não preciso pedir perdão para ninguém. É engano dela. Ela por si só se sente a pessoa mais mesquinha, né? Toda vez que você faz um ato, que você ofendeu alguém, você pede perdão, você só está crescendo, né? Não se sinta que as pessoas vão dizer para você, mas pedir perdão é um ato de fraqueza. Nunca foi e nunca será. É um ato de humildade, de reconhecimento que nós somos falhos. Porque perfeito só tem um, que foi Jesus Cristo. Até um dia eu estava conversando com um irmão assim, e ele começou a dizer, porque eu faço, porque ele estava muito cheio de si, né? Depois que ele falou tudo, eu não tinha muito o que falar para ele. Eu só falei uma coisa para ele. Eu oro a Deus todos os dias, peço perdão pelos meus pecados e também agora, de hoje em diante, eu vou passar a pedir a Deus para me ser santo como você, né? Porque tem umas pessoas que parece que não tem defeito nenhum, parece até que quer ser Deus perfeito, né? Então pense nisso. O perdão tem duas dimensões. Se é verdade que todo pecado deve ser confessado a Deus, dimensão vertical. Também é verdade, devemos buscar o perdão quando ofendemos alguém, dimensão horizontal, né? Jesus mesmo nos ensinou, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-se. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier conter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhes. Lucas 17, 3 a 4. Vou ler esse verso. Lucas 17, 3 e 4. Não importa quantas vezes as pessoas erram. Claro que as pessoas não vão ficar praticando. Embora existe muitas vezes as pessoas fazendo o mesmo erro, caindo na mesma malha fina, porque aí acho que já falta um pouquinho de coerência, né? Se você está errando nas mesmas coisas, nós devemos aprender com os nossos erros. Lucas 7, 3 e 4 diz assim:
Deixa eu ver aqui se é Lucas capítulo. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 7. Não, eu acho que João é Atos, na verdade, né? 17:3, tá certo, é Lucas 17, não 7. Lucas 17, eu estava aqui no 7. Lucas 17:3 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes for ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então nós devemos perdoar sempre. O que é necessário, segundo a Bíblia, para alcançar a remissão dos pecados? Atos 2:38. Vamos ler aqui. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2:38. Vamos ver aqui. Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos ver o que diz aqui o texto. Atos 2:38. Diz assim. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei cada um de vós e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante o pedir o perdão. Quando Pedro diz que nós devemos arrepender-nos, nós devemos nos arrependermos e sejamos batizados. Veja aqui, veja o paralelo. Você arrepende, pede perdão a Deus e toma uma decisão, que é o batismo, que nós vamos chegar lá nesse estudo sobre o batismo, tá? O arrependimento é a primeira condição para o perdão. Contudo, muitos não vão a Cristo porque ainda não se sentem arrependidos. O arrependimento não é produzido por um exercício mental, mas somente quando se permite a atuação do Espírito Santo no coração, nos convencendo dos erros e da necessidade de mudança. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos nos arrepender sem que o Espírito Santo nos convence do pecado. E aí nós vamos ler aqui, depois de arrependido, o que o pecador deve fazer? 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1:9. Nós vamos ler aqui. 1 João 1:9. Vamos ver aqui. Carta de 1 João. O capítulo é o 1 e o versículo é o 9. Que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados. Por isso que João 16:13 diz assim, que quando o Consolador viesse, Ele convenceria nós de todos os pecados. Tá? Então, você tem que abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa falar com você. Uma vez arrependido, devemos apresentar a Deus toda a nossa confissão de modo claro e específico. Se fazemos isso, seremos lavados por Jesus e no seu sangue nos purificará de toda a injustiça. Somente Ele pode realizar essa obra. Cristo derramou seu sangue precioso para nos purificar, porque não pode haver remissão de pecado sem derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Aqui um pouquinho para trás, aí você vai encontrar Hebreus 9, 22, que diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se achavam no céu se purificassem, sem contar sacrifício, mas
as próprias coisas celestiais, sem sacrifício a eles superiores. Então, sem sangue, na verdade eu vi o 23. Eu vou ler o 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o que está dizendo sem derramamento de sangue não há remissão? Porque Cristo, quando morreu, foi necessário que ele derramasse naquela cruz o sangue, e é sobre o sangue de Cristo que nós obtém perdão, através de Cristo. Né? Que condição Jesus apresentou para o perdão dos nossos pecados? Mateus 6,12. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 6, versículo 12. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 6, né? O versículo é o 12, que diz assim: Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como nós perdoamos a quem ofende nós também desejamos que o Pai nos perdoa. E para terminar aqui, né? Após terminar a oração modelo, Jesus ainda declarou: se porém não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Quem não está disposto a exercer a misericórdia para os que lhe ofendem, não pode obter misericórdia de Deus. É egoísmo humano desejar o perdão divino sem estar disposto a oferecer o perdão a outras pessoas. Então, por isso que devemos perdoar as pessoas quando nos ofendemos. Né? Quantas vezes devo perdoar quem me ofende? Mateus 18, 21, 22. Pois você pode ler lá. Perdoar sempre. 70. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7, né? Perdoar sempre. Os mestres antigos limitavam o exercício do perdão a 3 ofensas, no máximo. Pedro, que professava seguir o ensino de Cristo, ampliou-se até 7, o número que indica a perfeição. Cristo, porém, ensinou que nunca devemos nos cansar de perdoar. Não até 7, ele diz, mas 70 vezes 7, ou seja, devemos perdoar aquele que nos ofende tantas vezes quanto for preciso, ou que nós devemos perdoar. E a conclusão é: somente Jesus tem o poder de perdoar nossos pecados. Por isso, podemos nos aproximar dele com confiança para recebermos o alívio de que tanto precisamos. Contudo, muitos esperam merecer a graça e o perdão de Deus, tentando fazer boas ações. Não reconhecem a sua pecaminosidade e a sua incapacidade somente quando descobrimos que não possuímos nada que nos qualifica para o céu. O Espírito cria em nós um desejo de mudança. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não temos justiça própria, nós dependemos do perdão de Deus. E como eu acabei de dizer para você, se você ofendeu alguém, né, se você ainda tem um rancor dentro do seu coração que você não consiga ou não está conseguindo conviver com isso porque você ofendeu uma pessoa ou foi ofendida por ela, talvez eu estou falando para uma pessoa agora que tem na sua família uma pessoa que te ofendeu, você ofendeu ela. Ligue para ela e peça perdão. Sexta-feira eu falei, entre ter razão é mais fácil ter felicidade, ser feliz. Para encerrar esse vídeo aqui, eu quero contar uma ilustração para você, para que você possa compreender como que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Certa vez um casal foi morar perto de uma linha de trem. O trem passava todos os dias ali.
Todos os dias o trem passava ali. Aquele homem, ao entrar na casa, ele ficou assim: eu não vou conseguir morar nessa casa, porque faz muito barulho, esse trem passa aí tantas vezes e eu não vou conseguir. Bom, passado o tempo passou. Um dia ele perguntou para a esposa dele se o trem parou de passar ali, se desviaram a linha. A esposa dele disse que não. Disse que o trem continuava passando todos os dias. Talvez você não entendeu nada do que eu disse, mas eu vou lhe explicar. O pecado é assim, é desse jeito. À primeira vista parece ser pecado, mas depois você acostuma tanto com ele que você já nem consegue discernir mais se é pecado ou não. Aquele homem, ele acostumou tanto com o barulho que para ele já não fazia diferença mais. É assim que as pessoas fazem quando não ouvem a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a incomodar a pessoa para mostrar para ela que ela está errada, que ela precisa de perdão, mas ela fecha o ouvido. E ela costuma tanto praticar o pecado que para ela já o certo e o errado está na mesma régua de nível, né? Então nós devemos nesse dia pedir perdão para Deus, principalmente todos os dias, ao acordar, ao deitar, devemos levar a nossa oração ao trono da graça para que Deus possa nos perdoar dos nossos pecados, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Fique com Deus, ore por mim, né? Para que eu possa cada vez mais desenvolver aqui esses estudos, né? Buscar mais aí esses estudos para que nós possamos estudar junto, que está sendo uma benção para a minha vida e eu acredito também que está sendo uma benção para a sua vida. Feche os olhos com a sua fonte, eu quero orar com você. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado por mais esse estudo, Senhor. A sua capacidade, Senhor, nos transforma. E o seu Espírito Santo falando ao nosso coração nos transforma, meu Pai. Que nesse dia nós praticamos, Senhor, o perdão. E também nós pedimos perdão. E que nesse dia o Senhor, na sua soberania, Senhor, perdoa os nossos pecados. Que nós somos falhos e pecadores, meu Pai. Todos os dias estamos pecando. Mas o Senhor é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Aquele sangue derramado naquela cruz, Senhor, é remissão para os nossos pecados. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha interceder por cada um de nós, meu Pai, no santuário celestial, para que um dia nós possamos ser absolvidos de todos os nossos erros, para que um dia nós possamos entrar nas mansões celestiais. E tudo isso, meu Pai, eu venho te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, no próximo estudo. Não deixe de estudar a Bíblia todos os dias, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe.